Queridos, eu venho aqui arriscar minha fé por meio desse vídeo, fazer algumas perguntas e trazer um tema bastante importante e relevância para nossos dias atuais, inclusive no meio gospel, no meio cristianismo. A pergunta do tema que eu irá fazer aqui e que nós iremos abordar e falar sobre esse tema Jesus, ele realmente existiu? Sim ou não? Há alguma prova, alguma evidência de que Jesus realmente existiu há mais de 2000 anos atrás? Há alguma prova real, científica ou histórica disso? Será? Neste vídeo eu abordarei aqui informações importantes sobre a não ou sim existência do Jesus histórico, ou melhor, o Jesus da fé, o Jesus da Bíblia. Então, com os meus mais 15 anos defendendo e seguindo o Jesus da fé, eu arrisquei aqui trazer esse tema muito polêmico, que para muitos é polêmico, sobre a existência de Jesus. Mas antes de mais nada, eu peço para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, onde está aparecendo aqui, para você se inscrever, deixar o seu like, acionar o sininho de notificação, para você que caiu de paraquedas aqui, se inscreva, para quando eu postar mais vídeos como esse, você ficará notificado. Se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, não perca essa oportunidade, tá bom? E você que tem dúvida em relação sobre a existência, principalmente crente cristão, que também segue Jesus, que vai para a igreja, tem dúvidas sobre isso, eu quero que você continue nesse vídeo até o final, que você tirar todas as suas conclusões, todas as suas dúvidas, tá bom? Promete ficar comigo até o final? Então vamos aqui para a tela do meu computador, o que nós vamos procurar pesquisar sobre esse tema. Vamos lá, passando aqui para a tela do meu computador, eu vou lhe mostrar aqui, queridos, pessoas historiadores, homens historiadores renomados, gente que viveram quase na época de Jesus, historiador que viveu quase na época de Jesus, que afirmam e que tem provas e evidência de que realmente, de que Jesus teria realmente existido naqueles tempos. Então, alguns historiadores romanos, judeus, afirmam e podem até provar, ter provas empíricas que Jesus realmente existiu. Como, por exemplo, o mais renomado que a gente conhece é o Flávio Joséfo, né? A gente conhece. Aqui, vou colocar aqui como afirmar que Jesus realmente existiu, vai aparecer aqui, ó, na tela do meu computador, né? Vou ler aqui alguns relatos para vocês, tá bom? Para os estudiosos, contudo, a existência do Jesus histórico se comprova por textos de historiadores antigos que o citam e evidências arqueológicas indiretas que confirmam o contexto descrito em passagens bíblicas sobre ele. Então, vamos ver aqui quem foi esses autores historiadores que defenderam e que defendem e que falaram em suas obras sobre a existência de Jesus. Então, antes de mais nada, e um dos mais renomados que eu falei foi quem? O Flávio Joséfo, historiador judeu. Ele que não tinha nada a ver com cristãos, ele que alguns dizem que ele era até budismo, né, servia a outra religião, né, embora ele é judeu, mas ele, né, então aí no ano 37 a 100 depois de Cristo, muito próximo, né, 37 a 100 depois de Cristo, ele em uma das suas obras, Antiguidades Judaicas, Joséfo faz menções a Jesus, né, faz menções ali ao Jesus da Bíblia, Jesus histórico. E o seu testemunho Flávio 1, embora a passagem tenha interpolações cristãs posteriores, embora, como eu falei, alguns cristãos tentaram adulterar, mas a maioria dos estudiosos concorda que o núcleo original de Joséfo se refere a Jesus. Então o núcleo ali dos seus livros, das suas obras,
está se referindo a Cristo, a Jesus de Nazaré, como um homem sábio e líder de um movimento que foi crucificado sobre Pôncio Pilatos. Ele também menciona Tiago como o irmão de Jesus, né, que era chamado Cristo. Então aí não há dúvida, não há incoerência de que ali o historiador Flávio Joséfo se referia de Jesus. Já aqui estamos diante de outro historiador que agora não judeu. O historiador agora é o Cornélio Tácito, muito famoso na época, historiador romano do século, aliás, no ano 56 e 120 depois de Cristo, também não muito longe. Em seus anais, Tácito relata o incêndio de Roma e a perseguição dos cristãos por quem? Por Nero. Exatamente, você que conhece a história do cristianismo, a história da igreja, sabe que Nero ali foi muito brutal, cruel com os cristãos da igreja primitiva. Então Nero ali fez grandes, bizarros absurdos contra aqueles que defendiam a fé em Cristo Jesus. Esse Tácio aí, historiador romano, ele menciona Cristo, o fundador do movimento que fora executado pelo procurador Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério, certo? E então aqui a menção de Tácito é valorizado porque ele era hostil aos cristãos, o que sugere que ele não tinha interesse em prover a fé cristã. Então aí fica claro e evidente que esses historiadores afirmam ali a existência de Jesus. Ele viu muitas pessoas ali falar da existência de um ser, de uma pessoa que estava fazendo grande rebuliço naquelas épocas passadas, próximo, né? 30 ali, 50, 100 anos, são muito próximos ali daqueles historiadores, tá? Então outras menções ali também sobre Plínio o Jovem, Suetônio, outros escritores romanos também mencionam os cristãos e suas práticas, corroborando a existência de um movimento que teve origem com uma figura histórica. E o Talmud judaico também faz referência, só para você ter uma noção, né? O Talmud judaico também faz referência a Jesus, embora de forma polêmica, sem contestar a sua existência, né? Ali eles diziam, esse Talmud judaico aqui falava que Jesus ali era um feiticeiro, né, que realizava grandes feitos naquela época, né? Embora seja uma afirmação negativa de que Jesus fazia coisas que não agradavam ao povo, que atingia o povo, mas aqui não fala sobre se Jesus não existia. Então isso é mais uma prova, né? Embora as pessoas não estavam a favor de que Jesus fazia aqueles grandes milagres, mas aqui não deixa de falar que Jesus não tinha nem cabimento de falar uma coisa de uma pessoa que não existe, né? Então fontes cristãs aqui também do Novo Testamento, como os evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e as epístolas de Paulo são considerados pelos historiadores como documentos históricos que narram a vida, os ensinamentos, a crucificação e a ressurreição de Jesus. Embora escritos com propósito teológico, eles contêm detalhes que podem ser verificados historicamente, como a menção do Pôncio Pilatos, um governador romano cuja existência é confirmada por fontes históricas e achados arqueológicos. E para concluir essa afirmação aqui de que Jesus existiu ou não, temos aqui a conclusão. A conclusão é o seguinte: a possibilidade de afirmar que Jesus realmente existiu baseia-se na convergência de múltiplas fontes textuais independentes de diferentes origens judaicas e romanas, que atestam a vida de um líder religioso judaico do século I, que foi executado por ordem de Pôncio Pilatos. É essa riqueza de testemunhos antigos e o consenso acadêmico resultando que sustenta a afirmação de sua existência histórica. Então aqui a gente vai ver, queridos, que Jesus realmente existiu. Não tem como negar. Então o nosso Jesus, que eu defendo há mais de 15 anos na fé nele, seguindo ele, Jesus da Bíblia que eu prego, que ele fez e ainda faz milagre, aquele que ressuscitou dos mortos e que ascendeu aos céus,
ele existe. Então não há dúvida, não há negação sobre a existência de Jesus. Então, querido, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui para vocês neste momento. Se você gostou, deixe seu like, seu joinha. E se você tem dúvida, ou melhor, tinha dúvida, não se esqueça de se inscrever. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Se te ajudou, comente aí nos comentários o que você achou sobre isso e compartilhe com colegas e amigos, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau, tchau, que Deus abençoe.